Olá, meu nome é Rafael Guarato e essa audioleitura faz parte do terceiro Seminário Internacional de Histórias de Danças, contemplado pelo edital de ações formativas em Goiás da Lei Federal Paulo Gustavo e gerenciada pela Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. Essa é a audioleitura do texto intitulado Isso Não é o Brasil, a Pedagogia Incorporada de Ivan Bernardelli, da autora Rainey Demerson. Esse texto é uma tradução realizada por mim, Rafael Guarato, do texto original, intitulado Isso Não é o Brasil, The Embodied Pedagogy of Ivan Bernardelli, publicado na Dance Chronicle Journal, número 48, volume 3, em 2025, das páginas 585 a 589. No Brasil, esse texto foi publicado no dossiê temático Ensino de História da Dança, Pedagogias, Métodos e Currículos, publicado na Revista Brasileira de Estudos em Dança, volume 4, número 8, de 2025, das páginas 206 a 211. A autora Rainey Demerson é professora de dança na Spelman College, nos Estados Unidos. No outono de 2024, quando eu ainda dava aula na Universidade das Índias Ocidentais, deixei Barbados para me juntar a bailarinos e acadêmicos no Chile, Brasil, Moçambique, Finlândia, Argentina, Itália e Colômbia. Todos convidados a partilhar as nossas pesquisas e práticas pedagógicas no ensino da história da dança no ensino superior, em ocasião do terceiro Seminário Internacional de Histórias de Danças, na cidade de Goiânia, no Brasil. Para encerrar cada um dos 4 dias estimulantes de apresentações orais, um dos participantes brasileiros ofereceu 4 workshops. Ivan Bernardelli é coreógrafo, estudioso de dança, um belo dançarino e um brilhante pedagogo. Mas eu não sabia disso no início. Eu só sabia que ele ensinaria formas de dança nas quais eu nunca tinha ouvido falar em meus 20 anos de estudo das danças brasileiras. Isso era empolgante. A autora inseriu uma imagem onde tem um chão de madeira com várias palavras escritas em giz branco. Algumas palavras borradas, muito possivelmente por pessoas dançarem em cima dessas palavras. E uma delas que dá para ler é ringue, luta, vande, ataque, defesa, jogo, transe, training, esquiva, condaro e outras palavras menores que não é possível de realizar a leitura. Após essa imagem, o texto continua. Pouco antes do início da primeira aula, observei Bernardelli utilizando um giz para desenhar um mapa do Brasil no chão de madeira do estúdio de dança. À medida que os minutos passavam, o mapa foi se enchendo com os nomes de alguns dos grupos étnicos indígenas de cada região. Ele começou a aula informando-nos: isso não é o Brasil. Ele fez uma pausa longa o suficiente para que expressássemos um pouco de confusão em nossos rostos. Pois, sem dúvida, todos pensamos algo. Mas sim, é o Brasil. Ele continuou: isso não é o Brasil, isso é um mapa do Brasil. À medida que a aula avançava, juntos deciframos a diferença. Bernardelli convidou-nos a usar o giz para marcar onde fomos no mapa do chão. Os estudantes da Universidade Federal de Goiás marcaram seus locais de origem no Brasil e eu adicionei o mini-mapa dos Estados Unidos, destacando o chão de São José, na Califórnia. Depois de discutirmos como alguns dos grupos indígenas no mapa interagiam historicamente de forma intercultural, por vezes revelando as fronteiras de suas práticas culturais, começamos a dançar o Shondaro Coiri, uma dança, movimento, treino corporal do povo guarani do sul do Brasil e do Paraguai. Os nossos pés saltando, pulando e correndo pelos precários acampamentos de giz. Começaram a borrar suavemente os nomes, lembrando-me do apagamento brutal de tantos grupos indígenas durante o genocídio colonial e as políticas neocoloniais em curso que capitalizam a sua mortalidade para extrair recursos naturais comercializáveis. Paradoxalmente, isso também fez algo bonito. Enquanto dançávamos juntos, tentando incorporar o que não é nosso, nos tornando um coletivo.
tropeçando e rindo com o que sentíamos e aprendíamos, era tanto um jogo quanto uma forma de treinamento de combate por meio de movimentos rítmicos e estéticos. Tentamos honrar a terra e seus habitantes com o nosso suor. No segundo dia, aprendemos sobre danças relacionadas às culturas caipira e gaúcha das regiões centro-oeste e sul do Brasil, respectivamente. Bernadelli conduziu-nos por uma análise das primeiras pinturas de colonos viajantes da região de São Paulo, reconhecendo prováveis inconsistências na forma como os documentos históricos transmitiam as roupas e a cor da pele das figuras pintadas. Em duplas, executamos uma catira, uma dança combatida de pés e palmas, e uma chula gaúcha, uma dança realizada em torno de uma lança colocada no chão. Sinestesicamente, o movimento evidenciou as suas influências culturais mistas, passos rítmicos orientados verticalmente em linhas que sugerem origens indígenas e parceria mão a mão, talvez influenciado pelas danças sociais dos portugueses. Aprender essas danças reforçou, para mim, as histórias complicadas das imersas e diversas danças do Brasil, e como elas foram transformadas ao longo do tempo pelas camadas de colonos que criaram identidades nacionais complexas. No terceiro dia, analisamos os dados demográficos de 4 a 6 milhões de pessoas africanas escravizadas para enriquecer a Europa. Depois de observar algumas das influências e legados culturais desses diversos grupos étnicos africanos, por meio de imagens projetadas e discussões, traçamos linhas da África Ocidental até os nossos pontos de origem. E eu acrescentei uma linha até Barbados, onde eu morava naquela ocasião, e onde o tráfico de pessoas escravizadas começou para o hemisfério ocidental. Enquanto escrevo isso, lágrimas inesperadamente enchem os meus olhos. Já vi muitos mapas semelhantes desenhados, impressos e reconstruídos digitalmente, com setas marcando a troca de vindas por cana-de-açúcar, tabaco ou algodão. De alguma forma, o simples ato de desenhar a conexão com giz, um substituto frágil para o cordão umbilical, deixou um traço visceral no meu espírito, reforçando o poder da abordagem multimodal de Bernadelli. Ao incorporar palestras, imagens, discussões, música e danças, e mais importante, ao permitir-nos sempre trazer física e psicologicamente os fatos históricos para as nossas vidas contemporâneas, as sessões conectaram-nos às nossas histórias, uns aos outros, e a um senso de responsabilidade por um futuro que nos abrange a todos. Enquanto praticávamos o Moçambique de bastão, comentando o fato de não sabermos ao certo se ele é originário da antiga colônia portuguesa de Moçambique ou não, o participante moçambicano Virgílio Citoli confirmou uma semelhança com as danças com bastões moçambicanas que ele conhece atualmente. A importância da música e da dança como linhas de vida para as origens dos povos afrodescendentes não pode ser subestimada. A autora insere uma segunda imagem, onde tem em torno de 9 a 10 pessoas que estão se movimentando com o bastão em mão, divididas em 2 grupos. O primeiro grupo está posicionado à esquerda, formando uma fila, e o segundo grupo à direita, também formando uma fila, também segurando o bastão. E as pessoas que estão na fila da esquerda cruzam os bastões ao alto, junto com os bastões das pessoas que estão na fila à direita. À frente, há 2 homens se movimentando. Um à frente da fila esquerda é o Ivan Bernadelli, um homem com cabelo grisalhos, com a musculatura tonificada e vestindo uma calça branca e uma camiseta branca. Ele é um homem de pele parda e com brincos na orelha. Ele está com o tronco girado de costas, então a imagem pega as costas de todas as pessoas que estão na fileira à esquerda. À direita, podemos visualizar na fileira, a primeiro um homem magro, com cabelo crespo e pele clara, usa uma camiseta cavada branca e uma calça comprida azul. Uma mulher ao lado dele, mais ao fundo, de cabelo compridos, amarrados, uma camiseta cavada azul, também de pele branca, e calça verde. Às vezes mais pessoas estão escondidas umas atrás das outras. Estão num piso de madeira e as paredes ao fundo têm a cor preta.
estão realizando a movimentação da dança de bastão, do Moçambique de bastão, que a autora tinha mencionado. O último dia ofereceu novas perspectivas do Carnaval, um festival com duração de uma semana e com toda a variedade regional que se pode esperar de um país tão grande e diversificado como o Brasil. Fiquei surpreendida ao saber que o gênero musical e dança frevo, que eu tendia a associar à estética brasileira branca, foi fortemente influenciado pela arte marcial afro-brasileira da capoeira. Os joelhos flexionados do frevo e o impulso dinâmico dos seus guarda-chuvas coloridos ganharam um novo significado quando encarnados o histórico capoeirista, movendo-se pelas ruas lotadas, reivindicando um espaço para a negritude nas festividades determinadas pelo calendário católico importado pelos portugueses. Aqui a autora insere uma terceira imagem de aspecto mais festivo, com o grupo que estava fazendo o curso reunido. Eles não estão dançando, estão posando para uma foto. Estão no mesmo piso de madeira, com as paredes de fundo pretas, que insinua ser um teatro. Todas as pessoas estão com um semblante alegre, em torno de 12 a 15 pessoas. A metade delas estão segurando um guarda-chuva pequeno e colorido, que é característico da dança do frevo. Estão segurando no colo o professor Ivan Bernadelli, que está com uma roupa branca. Ao lado esquerdo há uma mulher negra, trans, de vestido vermelho. Ao lado dela um homem negro, com uma bandana vermelha na cabeça. Uma mulher branca segurando o guarda-chuva apontado para cima, de cabelos lisos, sorridente. E alguns semblantes inusitados e engraçados de se ver. Parecia ser um momento festivo de finalização do curso. E a autora está entre os fotografados da imagem. Continuando, a autora nos fala: atravessando o espaço e o tempo, os 4 workshops foram concebidos para serem mais introdutórios do que abrangentes. O que aprecio na pedagogia de Bernadelli é a capacidade de transmitir tanto em tão pouco tempo. Mesmo que só pudesse assistir a uma sessão, teria recebido a riqueza de sua profunda pesquisa, equilibrada por uma atitude humilde. Bernadelli era tão excelente a ouvir como a dar palestras, e imagino que foi assim que aprendeu tudo. Durante o tempo que passavam juntos, não era importante memorizar todos os grupos étnicos indígenas, mas sim identificar a enormidade da sua presença e a grotescura dos colonizadores portugueses no processo escravista e tentativa de genocídio. Não consigo transmitir as interações complexas entre os agricultores indígenas, italianos, alemães e portugueses que forjaram uma nova identidade para São Paulo. Mas agora eu sei que a dança incorpora história que os colonizadores e os primeiros exploradores omitiram e deturparam nas suas representações das origens do Brasil. Não consigo traçar uma linha reta entre mim e a minha ascendência africana, mas consigo senti-la quando danço. Pode ser ingênuo apoiar a proposição que o pai de Martha Graham me ensinou, de que o movimento nunca mente. Mas é claro que a memória incorporada, combinado com uma análise de outros artefatos, oficiais ou não oficiais, como histórias orais, obras de arte e documentos, cria uma história mais próxima da verdade do que é o Brasil, do que qualquer mapa pode fornecer por si só.